Boa noite, pessoal. Meu nome é Bianca, eu sou engenheira ambiental, já faz 1 ano e meio, e aí eu estou fazendo parte da diretoria da Ampea e hoje eu vou estar mediando a live com o Thiago Henrique. A live tem sobre temática a importância e aprendizagem do geoprocessamento na engenharia ambiental. Então, como uma ferramenta, né? Falar um pouquinho da importância dessa ferramenta para nós, engenheiros ambientais. O Thiago, ele é graduando em engenharia ambiental e atualmente ele é técnico na CS, consultoria ambiental. Eu já vou convidar aqui ele para que ele continue a sua apresentação. Aguardando ele entrar. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Tudo bem também. Então, Thiago, eu já falei um pouquinho, né, do tema e de você. E aí, vamos começar então? Aí eu queria que você começasse se apresentando e já emendasse falando um pouquinho de como você entrou nesse meio, né? Como surgiu essa necessidade de aprender GIS para você. Legal. Legal. Como começa, eu sou o Como começa, eu Thiago, sou o sou graduado Thiago, em engenharia sou graduando em ambiental. engenharia ambiental. Atualmente estou na Atualmente UPF, estou na também sou UPF, presidente do Centro também sou Acadêmico da presidente do Centro Ambiental de Acadêmico lá. da Ambiental de lá. E quem me conhece, os E meus quem me amigos, as conhece, os pessoas meus que estão à amigos, minha as pessoas que volta, estão à eles minha volta, sabem eles o sabem quanto o quanto eu dou eu dou importância importância a aprender geoprocessamento, não só dentro da tratamento, não universidade, só para dentro da usar ali, universidade, para né, no usar seu ali, né, desenvolvimento no ali, seu né, das desenvolvimento ali, né, disciplinas, das ou de algum disciplinas, ou de trabalho, algum ou de um trabalho, ou TCC, de um TCC, mas a importância de se mas a aprender importância de se pensando no mercado aprender de pensando no trabalho. mercado de trabalho. Então, eu sou muito, Então, eu sou muito sou muito empolgado, sou extremamente empolgado, sou empolgado. Então, extremamente quem chega perto empolgado. de mim, eu Então, já vou quem falar chega de perto de mim, eu já vou falar de geoprocessamento e eu geoprocessamento, consigo e imaginar, eu assim, consigo até uma imaginar, receita de assim, até bolo uma feita receita de dentro de um bolo feita programa dentro de um programa de de geoprocessamento, porque é uma geoprocessamento, ferramenta porque é uma extremamente ferramenta extremamente importante para o engenheiro importante para o ambiental. engenheiro Assim, eu ambiental. não consigo Assim, eu não imaginar consigo imaginar a gente, a gente, enquanto engenheiro enquanto ambiental, engenheiro ambiental, trabalhar com trabalhar análise com ambiental, análise trabalhar com as ambiental, variáveis trabalhar com as ambiental. variáveis ambiental. Tá dando um pouco de Tá eco? dando um Deixa eu ver pouco se de consigo eco, deixa eu arrumar ver se aqui. consigo arrumar Parece que aqui. tá dando eco. Eu acho que eu vou ter que colocar o fone também. Veja aí. Veja aí. Tá dando eco agora? Tá na agora para o eco. Legal. Muito bom. Parou? Deixa eu só aumentar aqui. Eu Agora acho tá que meu ok, som né? vai, eu acho que meu som vai ficar um pouco baixo, mas eu acho que não tem problema, né? Mas tá dando para ouvir você legal, tá dando para ouvir bem. Tá? Tá dando sim. Vamos continuar então. Então, dentro dessa ideia de entender a importância de reconhecer que é uma ferramenta fundamental para o engenheiro ambiental e, ultimamente, eu vejo que a gente, dentro do nosso curso, a gente não tem o tanto que a gente precisava ter de matérias relacionadas com geotecnologias. A gente pincela, né, de um modo superficial, ferramentas básicas, como montar um mapa simples, e aquilo passa, né, dentro da graduação, você faz o necessário para entregar um trabalho na correria ali, sem dar muita importância para uma disciplina, para um programa que ele é fundamental para quando você pensa no mercado de trabalho, quando você pensa em sair e procurar uma chance, procurar um emprego. Então, é fundamental. Como eu entrei nesse mundo? Eu sempre gostei muito dessa área de geotecnologia, eu sempre tive muito afetividade com isso, mas eu também nunca tinha trabalhado com isso, eu não tinha conhecimento dos programas, eu nem sabia o que eu precisava aprender para fazer aquilo que eu gostava, né? Mas coisa importante é ter vontade. Eu acho que o fundamental nisso tudo para mim foi ter a vontade, ter a iniciativa de eu gosto disso, eu quero trabalhar com isso, eu quero aprender isso. E daí, nesse meio de gostar, e entre as oportunidades,
eu acabei estagiando numa empresa que chama Evolu Ambiental. Foi a minha primeira empresa, vamos supor aí na área ambiental, especificamente voltada para o mercado de trabalho, voltada para atender, no caso, trabalhava muito com municípios, então eu tinha a necessidade de aprender. E a empresa, ela queria ensinar. Então, foi perfeito, eu encaixei dentro do que eles precisavam, alguém com vontade e da necessidade. E a partir daí, eu comecei a trabalhar com o programa. Assim, nunca tinha trabalhado, nunca tinha visto nem visto como funcionava. O início sempre foi um pouco complicado, né? Tudo que é início, tudo que você não tem o contato, você sofre um pouco. Sofri muito, perdi muita coisa já desenhada, fiz muita coisa assim que só vai, né? Só vai fazendo, tá dando certo, a gente não tem muita certeza que tá dando certo, mas dentro deste não dando certo, trabalhando todo dia, fazendo mapa todo dia, trabalhando em cima daquilo, com apoio de profissionais também, dentro da própria Evolua. Tinha o Marcelo, que hoje ele é professor da UEL, na Geografia, e para mim ele foi o maior incentivador, porque ele me deu a oportunidade de estar com as portas abertas para quando eu precisasse, mas ele também me forçou a encontrar soluções sem ficar dependendo totalmente dele. Então, tinha um problema, eu tinha que contornar o problema, encontrar o problema, solucionar. E ok, se eu não conseguisse, penasse muito, daí eu ia falar para ele, ó, Marcelo, tô com um problema nisso, nisso, nisso. Ele já me explicava e a gente já seguia em frente. Então, para mim, foi muito bom ter entrado na Evolu Ambiental, que foi a minha primeira empresa, assim, foi como eu aprendi, eu me desenvolvi e dentro dela eu trabalhei muito, muito, muito geoprocessamento. A empresa ela voltada principalmente para atender municípios, então era muito plano de saneamento, gestão integrada de resíduos e cada trabalho desse, quando você pega um plano de saneamento, no mínimo você fica aí um ano, um ano e pouco no município, trabalhando todo dia no município, conhecendo o município de todas as formas, mapeando o município, encontrando todos os problemas que o município tem. Então, a gente até brincava que no fim do trabalho, a gente conhecia mais do município do que as próprias pessoas que moravam lá, de tanto que a gente entrava nesse mundo do reconhecimento, né, do levantamento. Então, ali eu trabalhei muito com levantamento de dados. Pegar um município cru, pegar um monte de papel, cruzar esses papel com algumas informações, com tabelas, pegar toda essa documentação e espacializar isso. O meu trabalho era espacializar dados, de um modo que a gente conseguisse trabalhar esses dados e, ao final do projeto, entregar para o município algo que ele pudesse usar para o planejamento futuro dele. A gente não só levantava qual era a situação, o que era o diagnóstico do município em si, mas também a gente planejava ali quais seriam os próximos passos daquele município, como ele ia trabalhar e trabalhar em cima da ferramenta de geoprocessamento. Então a gente entregava isso muito bem moldado para o município. Esse basicamente era o meu trabalho, levantamento de dados, moldar os dados e entregar ao município, toma, é isso que você tem, esse é o teu problema, a partir daqui você vai ter que trabalhar assim. E com essa ferramenta, né, com esse que a gente chama de cadastro técnico multifinalitário, o município, sem muito esforço, porque aquilo já estava mapeado e após, né, o plano a gente dava um treinamento de como ele utilizar, de como ele pegar tudo aquilo que foi levantado para, por exemplo, escolher uma nova área de aterro, por exemplo, pensar na ampliação da rede de abastecimento, como ele vai fazer isso. Então, esse produto ele dava essa oportunidade para o município de como se planejar. Nossa, muito legal, Thiago. A gente já se conhecia, né? Mas eu acho que eu nunca tinha perguntado, né? Como você começou a trabalhar com geoprocessamento e como foi todo esse processo. Em relação ao trabalho que você estava comentando com os municípios, eu acredito que apesar dos desafios, né, o resultado final ali, ele é muito compensador, né? Você pegar um município que ele não tem nenhum registro
digamos assim, digitalizado, nada digitalizado, e você fazer ali do zero e criar todos os arquivos ali, né? Sim. E o interessante é que assim, que a gente pode, principalmente o que eu trabalhei, quando eu trabalhei, eram municípios que pequenos, muitos municípios no nordeste do Brasil, municípios que não tinham estrutura nenhuma, eles não tinham nada. Então, você ter a possibilidade era um trabalho muito gratificante. Eu era muito feliz fazendo isso, porque a gente dava a condição de um município que ele não tem muita estrutura, não tem muita condição, a própria técnica, a própria estrutural, às vezes não tem um sistema de abastecimento muito bem feito, o sistema de coleta de resíduos não funciona muito bem. Então a gente entrava para tentar solucionar a vida desses municípios e o mais legal é que sempre, a grande maioria eram municípios pequenos e que precisavam muito dessa ajuda. Então era bem legal isso. Né? Era ao fim de um projeto exaustivo, né? Porque você ficava ali 8 meses, um ano trabalhando em um município o tempo todo, mas ao final de tudo isso era muito gratificante saber que você tinha feito um bom trabalho para o município que se souber, né? Porque a gente depende muito das políticas públicas, se ele souber aplicar aquilo que a gente levantou, todo o estudo, ele tem aí planejado os seus próximos 20, 30 anos aí, dentro dos eixos, né, que a gente trabalha, que é saneamento, abastecimento, resíduos e... Falta um. Qual é? Saneamento, abastecimento, resíduos... É isso aí. Drenagem. Drenagem urbana. Drenagem é o menos famosinho ali, mas é extremamente importante também. Inclusive, eu gostava muito desse eixo da drenagem urbana. No comecinho eu esqueci de falar para o pessoal, né, ficar à vontade para mandar as perguntas no chat, que a gente vai estar respondendo aqui quando possível. Entrando em outra temática agora, não sei se algumas pessoas já sabem, né? O Thiago, a gente fez parte de um projeto em comum na graduação relacionado a geoprocessamento. E aí, pegando esse gancho, ele foi inclusive um dos meus mentores, né? Podemos dizer assim. Quem me ensinou tudo que eu sei de ArcGIS foi o Thiago. E aí eu queria aproveitar para pedir para ele como que é essa aplicação, né, do GIS na vida acadêmica, qual que é a importância, um pouquinho da trajetória dos projetos que ele já participou. Eu sei que ele tem contribuição em teses de doutorado, inclusive. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Quando eu entro na UTF, eu já entro com uma carga de conhecimento, né, de GIS, e eu acabo entrando no projeto. A gente trabalhou junto muito tempo, nós somos amigos aí a longa data, né? E a partir do projeto, que o projeto é um projeto muito interessante também, ele ainda é ativo, né? Eu ainda trabalho nele, né? A gente está desenvolvendo e tendo alguns resultados bem positivos. Rapidinho dizendo o que é o projeto, eu trabalho com mapeamento do Serra Geral, que é um aquífero que a gente tem na nossa região, né? Na região norte, se estende um pouco aí para o sul do estado. E ele é muito específico, ele é muito característico, então a água aqui é um pouco difícil de você determinar onde tem a água, né? Como, quanto a gente vai encontrar de água. Então, o meu trabalho é mapear a fratura. Então, eu pego as imagens de SRTM ali, trato elas, mudo a iluminação, e a partir disso eu vou lá manualmente traçando fratura e correlacionando fratura com mais 5 variáveis e tentando responder essa pergunta, né? Como encontrar água na nossa região? Que é o meu foco, né? É a construção do índice de probabilidade de prospecção de poços profundos no Serra Geral. É um nome complicado, grande, para dizer assim, se eu furar um poço aqui, eu vou encontrar água? Se eu furar um poço ali, quanto de água eu vou encontrar? É uma loteria, o Serra Geral hoje é uma loteria, a gente depende, para encontrar água, de um estudo geotécnico, que ele é o que vai te dar a base, né? Visto a nossa geologia na região, o que mais aproxima de uma resposta é um estudo geotécnico que assim,
É basicamente o que eu tenho feito, né? Eu tenho feito pegando o que seria a base de um estudo geotécnico e jogando isso tudo para dentro de um programa, cruzando essas informações e a gente tem até um resultado muito positivo. A gente teve a oportunidade de trabalhar com um município, né, uma autarquia aqui da região, que ela precisava furar um poço. E nesse trabalho eu resolvi testar um método que a gente desenvolve no projeto. E esse método, para esse trabalho, ele foi validado assim de uma forma incrível, que a gente conseguiu até encontrar qual era o valor, chutar qual era o valor da produtividade do poço. Então, isso é um ganho tremendo. Aí, se você for pensar assim a nível, eu penso muito a nível social, um estudo geotécnico hoje é muito caro, então se a gente conseguir disponibilizar este mapeamento numa plataforma que um pequeno produtor consiga entrar com o apoio de alguém de uma maneira simples, porque o índice já vai estar construído, de encontrar um lugar dentro da sua propriedade para furar um poço aí. É um estudo geotécnico, ele não é tão barato assim, ele não é tão simples, não é toda região que tem um técnico que saiba fazer. Então, do mesmo modo que o estudo geotécnico ele ajuda, a nossa ideia também do projeto é construir um material que possa ser utilizado também. Com isso, né, fazendo o projeto, eu acabei tendo contato com o orientador, o professor Maurício, e ele começou a me indicar para pessoas, né? Ah, ele sabe fazer, converse com ele. E acabou que hoje, falou em mapa dentro da UTF-PR, as pessoas vêm atrás de mim, né? Pô, é ele que sabe, ele que conhece. E eu acho muito interessante, eu fico muito feliz de ser útil. Eu acho que o conhecimento ele tem que ser partilhado. Eu sempre partilhei, eu sempre ajudei as pessoas que eu consegui. Então, eu vejo que quando eu ensino, quando eu ajudo alguém, eu estou aprendendo de novo, porque geoprocessamento, quem trabalha sabe, se você ficar 2, 3 semanas sem mexer, você já começa a esquecer funções, já começa a esquecer ferramentas. Então, além de ser um reforço para você, que está ali novamente fazendo aquilo, né? É uma repetição, geoprocessamento é repetição, para não esquecer as ferramentas, você ainda acaba criando vínculos, né, com pessoas, ajudando outros projetos, eu tenho parceria em outros projetos também, e com isso também, né, essa rede foi ampliando, esse networking de conhecimento, de geoprocessamento, de quem faz, quem não faz mapa, ao modo que eu também agora estou ajudando a UEL. Eu já fiz alguns trabalhos em parceria com mestrandos da UEL e atualmente eu estou numa parceria com um doutorando da UEL. Ele é um argentino e a gente está aí avaliando a produtividade de alguns poços no Andes. É uma região bem interessante. Eu até postei no meu feed, se alguém tiver curiosidade, a relação de produtividade e com os poços que existem na região, apesar de ser uma região extremamente produtiva, com poços que eu jamais vi produção assim, dada toda a característica da região, né, o sistema aquífero é abastecido pelos derretimentos das geleiras, mas mesmo com toda essa produtividade, a quantidade de poços perfurados acabam influenciando um ao outro. Então a gente está estudando essa influência, estudando esse histórico, né, de perfuração de poços aí. E para mim é muito legal, eu fico muito feliz também, é uma nova parceria disso, pensando a nível acadêmico, é um artigo que sai com o meu nome, isso conta muito no futuro aí. Então, sempre há ganho, né? Você ajudar um amigo, ajudar alguém que vem pedir ajuda, você conseguir sair externamente, ajudar pessoas como eu fiz, como eu faço, além da UTF, você acaba ganhando isso, né? Produtividade e no futuro próximo, fora o conhecimento, a reaprendizagem, você tem alguns ganhos de produtividade aí de artigos. Para mim, isso eu gosto muito da parte de ensinar, de ajudar. Para mim, esse é o maior ganho, mas também, né, no conjunto dos ganhos, vai vindo artiguinho por aí, vai vindo coisinhas interessantes que vão se somando aí no final do curso. Nossa, muito interessante. Eu acho que esse comentário que você fez, né, é uma dica de ouro, porque é isso mesmo que você falou, já o processamento, se a gente não repete ali, não aplica, muitas vezes a gente esquece, coisa assim, às vezes de uma semana, né, como você falou, 1, 2 semanas sem aplicar,
E eu acho que vale muito aproveitar esse reforço ensinando para as outras pessoas, né? Sem dúvidas. Mas agora entrando no mercado de trabalho, né? Você poderia dizer um pouquinho para a gente, assim, qual que é o ganho de trabalhar geoprocessamento para entrar no mercado de trabalho? Qual que é o diferencial, né, de se ter geoprocessamento no currículo, conhecer os softwares de GIS, para você se destacar ali numa entrevista de emprego? Como eu disse, a necessidade da gente aprender GIS, ela tem que ser anterior ao pensamento de, isso pode me ser útil no mercado de trabalho. Com essa ideia que você vem, né, da vida acadêmica, da aprendizagem acadêmica, né, te fomenta a construir um entendimento dentro de um programa de geoprocessamento. E, para mim, pessoalmente, esse foi um diferencial tremendo, tanto porque as pessoas me conhecem por isso, né, me conhecem por estar envolvido, por fazer mapa, e para mim sempre foi. Eu posso dizer que eu nunca fiquei sem trabalho, eu digo com todas as palavras, eu nunca fiquei sem trabalho, e fundamentalmente por saber geoprocessamento. Nas empresas que eu passei, o meu diferencial foi saber geoprocessamento, saber entender a necessidade da empresa, entender o que a empresa trabalha, o que acontece, qual é o teu meio ali, né? E ter essa iniciativa de, aqui a gente pode fazer assim por isso. Vamos tentar usar essa ferramenta, vamos tentar fazer esse trabalho por aqui, que o resultado vai ser melhor, vai ser interessante. Então, eu sempre galguei espaço dentro das empresas utilizando isso também. Me serviu como um gancho de entrada, porque o mercado hoje ele é muito carente de pessoas que saibam geoprocessamento e que saibam de verdade. Você pegar, entrar no programa e fazer um mapa, por mais simples que ele seja, você tem que ter um mínimo de conhecimento. E as pessoas vêm ali da vida acadêmica e não dão muita importância a isso, não passam, né, despercebidos, só passam na matéria, não entendem que há necessidade de aprender. A gente, como engenheiro ambiental, a gente é obrigado, a gente é obrigado a usar geoprocessamento. Se a gente não souber usar, a gente está 2, 3 passos atrás, até para o desenvolvimento dos nossos trabalhos, até para o entendimento daquilo que a gente está analisando. Então, dentro das empresas, por exemplo, eu passei por uma outra, que é a CMB, que ela já era mais voltada para a geologia. Hoje eu entrei, né, hoje eu estou na CS, anteriormente estava na CMB, e era um trabalho muito específico, até fugindo um pouco da engenharia ambiental, eu mergulhei no mundo da geologia pura. É uma área que eu gosto, eu tenho um pezinho, quem me conhece também sabe que eu tenho um pé dentro da geologia, então para mim foi assim, foi grandioso conhecer e trabalhar geoprocessamento dentro da geologia. A empresa, na época, ela fazia bons trabalhos, mas faltava muito a qualidade do geoprocessamento nos trabalhos, e eu entrei somando nisso aí, dando esse espetáculo, né? Vamos fazer aqui, vamos fazer assim, que assim dá certo, que assim vai ser melhor. E quem me conhece também sabe que eu sou um pouco chato para trabalho. Eu acho que se a gente tem a capacidade de fazer melhor, a gente tem que fazer melhor. Por exemplo, alguns relatórios que eu olhava, existem mapas prontos, existem geologia pronto, hidrografia pronto, fitogeográfico pronto, tudo que você precisar de mapas para caracterização de uma área, existe pronto. Então, é cômodo, né? Você pegar um mapa pronto, pega uma bolinha ali no próprio Word e marca a tua área de trabalho e coloca ali, né, local do empreendimento. Quem nunca, Funciona. né? Quem nunca? Funciona, claro que funciona. Mas é a qualidade final do teu trabalho. Às vezes você tem uma qualidade de conteúdo muito boa, mas a qualidade gráfica do teu trabalho está muito aquém do que deveria estar. Então,
todas essas bases que existem em mapas prontos, elas também estão disponibilizadas. Então, eu acho que é muito preguiçoso um profissional pegar e não fazer o seu próprio mapa, dar a cara para o teu mapa, né? Colocar a tua logo, colocar o teu modelo, seguir um padrão de qualidade. Não é difícil você replicar um mapa simples, é fácil, com pouco conhecimento, você consegue fazer todos os mapas que existem feitos por aí já. E te dá um ganho de qualidade muito grande. E assim, dentro dessa empresa, eu acabei desenvolvendo um novo sistema de modelo de mapas, introduzindo novos métodos de análise, porque também tinha um trabalho geotécnico muito pesado, né? Como era uma empresa voltada para a geologia, eu trabalhava muito com estudos de nascente, comprovação de nascente. Então, eu pegava todo aquele material de sondagem, e a partir de visita de campo, da análise das fichas de sondagem, eu conseguia Ô, louco, Yuri, relaxa. Nem é de você que eu tô falando, cara. Nem é de você que eu tô falando. Não, mas só um comentário rápido. Eu trabalho com resíduos sólidos, né? E aí eu estava olhando uns relatórios assim nacionais, né, sobre resíduos. E aí tinha uns mapinhas, gente, um relatório nacional, um panorama nacional sobre resíduos sólidos. E tinham mapas desfocados, mapas prontos, copiados. Inaceitável, Então, aí a né? gente já vê. Sim, inaceitável. Eu não aceito, assim. Você vem com esse tipo de trabalho, eu não aceito, porque é o mínimo que um profissional que se diz que sabe trabalhar com geoprocessamento, ele deve fazer. Porque é muito simples, é muito fácil. Dá trabalho fazer o primeiro, criar o seu modelo, criar como as coisas vão estar dispostas. Mas, quando você tem um pronto, a replicação, novos tipos, sei lá, você vai fazer de hidrografia, de solo, fitossanitário, enfim, é muito simples replicar. Então, é um pouquinho a dedicação que você faz no início, o seu trabalho ele enriquece de uma forma tremenda. Para caracterizações é muito tranquilo. Quando você entra aí, eu preciso fazer um mapa lá de profundidade de solo, um mapa de classificação de uso de solo, um mapa de suscetibilidade à erosão. Já são alguns mapas que já te exigem um conhecimento um pouco mais aplicado no geoprocessamento. Por exemplo, a suscetibilidade à erosão é um mapa muito legal, o resultado final dele é muito bacana, mas você tem que saber. Se você não souber o que você está fazendo, você não chega no resultado final, você não tem a certeza do que está fazendo. Então, aí já te exige um pouco mais de conhecimento. Mas nada é impossível também. Hoje é muito simples aprender. Eu mesmo, eu nunca fiz um curso. Eu falei, eu acho que eu preciso fazer alguns cursos de geoprocessamento, porque eu nunca fiz, eu nem sei como é um curso de geoprocessamento, porque eu fui muito aprendendo no dia a dia, aprendendo na necessidade, eu tenho que fazer, isso tem que sair, e tenho que dar um jeito, e eu consegui dar um jeito, e nesse dar jeito, fui aprendendo. Hoje, quando as pessoas me perguntam como eu faço um mapa, eu até falo, você quer do jeito tradicional, do jeito correto, ou você quer do jeito que eu faço? Porque o fluxo de trabalho a gente conhece no dia a dia. Então, para algumas coisas, eu mesmo criei alguns métodos próprios que facilitam muito mais a minha vida do que seguir o método que todo mundo segue. Para assim, dá certo, também dá certo, os dois métodos dão certo. Mas o meu é um pouco mais rápido. Assim, o trabalho ele flui mais rápido, porque quando você está no mercado de trabalho, você tem que produzir, você tem prazo para entregar as coisas, você não tem muito tempo de ficar ali pensando. Então, você ter ferramentas, né, desenvolver métodos que te ajudem a ter um fluxo de trabalho mais dinâmico é muito melhor. E é assim que eu acabo ensinando as pessoas. Hoje, eu sou técnico da CS Consultoria Ambiental. E é o maior exemplo, para mim, de que você ter motivação, você ter essa vontade de aprender algo mais, como geoprocessamento, te abre portas. Por exemplo, eu consegui uma vaga na CS Ambiental no meio da pandemia, no meio que você entra aí da economia decrescendo
e surgiu a oportunidade, dentre tantos outros possíveis, eu fui escolhido. Não só pelo geoprocessamento, não é, mas também, né? Porque a carga de conhecimento de geoprocessamento me possibilitou inúmeros trabalhos feitos anteriormente. E com esse conhecimento, a empresa sentiu que era o que ela precisava e me chamou, e hoje eu estou lá desenvolvendo os trabalhos também. Hoje eu voltei para a ambiental, acesso à consultoria ambiental, ela é mais focada na ambiental, saí da geologia por enquanto. E que eu posso dizer assim, mesmo com trabalho ambiental não tão focado como era a geologia, você precisa saber, no mínimo, montar um mapa de localização. E não é dar print no Google Earth e colocar o nome. Isso não é mapa, pelo amor de Deus. Print no Google Earth não é mapa. Não faz isso no seu trabalho, que é muito feio. Então, é o mínimo necessário. E dentro do desenvolvimento dos trabalhos na CS, que acho que é o que mais ilustra a situação que a gente está vivendo hoje, surgiu um trabalho, né, uma complementação de um trabalho que o órgão, o IAT, de Maringá, inclusive, pediu complementações. E as complementações eram basicamente mapas. Ela pediu para você mapear todo o empreendimento, todo o entorno do empreendimento, de um modo, por conta da pandemia, que eles não precisassem ir no local fazer a vistoria, conhecer o entorno, conhecer como funciona o empreendimento, o que se dá naquele empreendimento. Então, eu tive que, nesse trabalho, mostrar o que o empreendimento faz, qual é o impacto do empreendimento, a cobertura vegetal do empreendimento, os dados de registro do CARA, que são uma complementação aí que ajuda bastante, não só do empreendimento, mas de todo o entorno. Eu tive que fazer a própria classificação de uso de solo, mostrar para o órgão como está a situação, o próprio mapa de suscetibilidade à erosão, que é um mapa fundamental para análise aí, que tem inúmeras variáveis. Então, se você já não conhece o programa, se você já não tem tanta afinidade com o geoprocessamento, você já ia penar no mapa de suscetibilidade à erosão. Existe um mapa paranaense, existe esse mapeamento, mas se você for pensar na escala, em uma propriedade pequena, o pixel daquele mapa ele é infinitamente maior do que a propriedade, não vale, o órgão não vai aceitar. Você vai ser obrigado a fazer um mapa. Então, se você não souber, aí você tem um problema, aí você vai ter que pedalar. E o prazo está correndo, né? E as coisas estão passando, então é muito importante você criar aí uma bagagem de conhecimento. Não está fazendo nada, pô, vamos aprender sobre isso, né? Vamos aprender uma nova técnica. É isso que eu faço. Eu sempre estou procurando novas coisas, eu sempre estou aprendendo. Todo dia que eu entro dentro do programa, eu aprendo uma coisa nova. Dentro do programa que eu uso o ArcGIS, tem uma caixa de ferramenta, para quem conhece, do lado. E quando você abre uma caixa de ferramenta, tem uma caixa de ferramenta, dentro da caixa de ferramenta tem outra, que tem outra. Bom, você tem uma infinidade de ferramentas ali dentro. E eu já tenho aí uma experiência de, sei lá, nunca parei para pensar muito, 7 anos, 8 anos com geoprocessamento. Eu não conheço todas as ferramentas que existem lá dentro. Eu tenho muito, mas muito para aprender ainda. Hoje eu posso dizer com segurança, né? Não igual o Thiago lá atrás, que não tinha a certeza do que ele estava fazendo. Hoje eu tenho a certeza. Hoje eu sei o que eu faço. E mais, hoje se você me fala um problema, eu consigo imaginar esse problema e pensar qual ferramenta dentro do programa pode me ajudar para resolver esse problema. Então, esse é o ponto que a gente tem que chegar. Pensar no problema e pensar numa solução dentro. Preferencialmente, eu gosto de passar tudo dentro do programa. Quando a gente está trabalhando aí a ideia de análise ambiental, porque te facilita muito, os resultados são interessantes. Quando você trabalha com mapeamentos, o resultado gráfico, o resultado da imagem, do mapa que você gera, é muito ilustrativo, ele facilita demais a interpretação do que você pegar e colocar somente uma tabela, colocar texto. É importante, a gente tem que pôr também, mas quando você coloca o mapa, você clareia a visão de quem está lendo o texto, de quem está vendo, aquela tabela, talvez não tá entendendo muito. O mapa te auxilia na ilustração daquilo que você está querendo dizer.
Eu só falo muito, né? Não, tá ótimo. Nossa, muito bom. Então, você falou aí um pouquinho, né, de como o geoprocessamento fez diferença para você entrar no mercado de trabalho e não ficar sem emprego, o quanto isso é importante. E o quanto isso foi importante, é importante para nós, engenheiros ambientais, né? Outra coisa, aquilo que você falou também, de sempre estar aprendendo, cada dia é uma ferramenta nova. Eu acho que é esse mesmo o segredo, né, para você tá melhorando cada vez mais aí ao que você se propõe a fazer. A, a minha mãe, inclusive, comentou aqui, ó, maior segredo para aprender é ensinando. Parabéns pela ideologia. A Exatamente. Maria Clara, a Maria Clara e o Yuri também falaram aqui que você agora tem que propor um curso, né, pra gente, ensinando. Tá aí a proposta, quem sabe até uma parceria com a Ampea. E pegando esse Ó, gancho dos dois, eu quero aproveitar aí para perguntar, então, para quem quer aprender e para quem quer ter esse diferencial na sua carreira, por onde começar, faz curso ou não, aprende sozinho, quais são os melhores softwares para isso, qual que você usa, qual que você recomenda. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. quando você pergunta assim, qual software de geoprocessamento eu preciso aprender? Você precisa aprender aquele que você vai ter facilidade. Eu uso o ArcGIS para mim, pensando na construção dos mapas, no fluxo de trabalho dele, no entendimento, na organização. Eu prefiro, eu gosto dele. É, quem me conhece sabe que eu prefiro ArcGIS do que QGIS. Apesar do que QGIS também, os dois, os dois programas eles são veículos para andar nos mesmos caminhos, né? É, todos os dois têm que são os principais, vamos falar dos principais aí, que são os mais fáceis de achar tutoriais, se for o caso, apostilas. O ArcGIS ele é muito completo, ele é muito simples de usar, simples, né? Vamos pôr em termos aí, porque ele é mais intuitivo, assim, a organização dele é mais fluida, as ferramentas já estão todas dentro dele, quando você trabalha de uma forma bem organizada, todos os seus shapes eles ficam ali todos guardadinhos, é muito mais tranquilo de você trabalhar. O QGIS também é um programa fenomenal, tem coisas que ele faz até melhor que o próprio ArcGIS. Eu tive que trabalhar com umas imagens dos primeiros satélites, muito antiga, que parece uma foto escaneada num scanner péssimo, que era terrível a imagem. E eu não consegui trabalhar as imagens dentro do ArcGIS. Eu tive que recorrer ao QGIS e ele sim me conseguiu dar os dados que eu precisava dentro da análise daquelas imagens. Então, os dois programas eles têm coisas muito legais. O QGIS também ele é muito colaborativo, ele tem muitas ferramentas. A ideia é a mesma, a ideia do programa, se você conhece um, você consegue trabalhar no outro. As ferramentas mudam um pouco de lugar, né? A organização é um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo, né? Se você pega ali o básico, né, do que é um programa de geoprocessamento, como funciona a questão de georreferenciamento, de você lá escolher o seu datum certo, começar um projeto certo, você vai trabalhar nos dois programas. Assim, no dia a dia, dentro de uma empresa, por exemplo, o ArcGIS ele está na frente pela velocidade e pela organização. Então, é o que eu uso, mas não é regra, não é regra. Muita gente faz coisas impressionantes dentro do QGIS, mas só aprender ArcGIS e QGIS não é suficiente se você quer trabalhar com geoprocessamento. Você é obrigado a aprender AutoCAD. Você tem que entender de AutoCAD, porque ele te auxilia muito na conversa de layers, de shapes aí que você vai trabalhar. E, pasmem, você também tem que saber usar o Google Earth. Para mim, o meu principal apoio de geoprocessamento, seja de QGIS, seja de ArcGIS, é o Google Earth.
Para mim, quando eu preciso desenhar muito, eu já tive trabalhos que eu tive que desenhar o município inteiro, à mão, desenhar todas as estradas, desenhar todos os rios. Então, a ferramenta de desenho do Google Earth, e aí é por gosto pessoal, é melhor, porque você já tem a imagem no fundo ali, você consegue ligar a imagem dentro do ArcGIS, consegue ligar a imagem dentro do QGIS, consegue, mas a qualidade da imagem, que já está ali pronta dentro do Google Earth, ela é muito boa, e a própria ferramenta de desenho do Google Earth também é muito boa. Então, meu principal aliado para desenho é o Google Earth. Então, conhecer como funcionam algumas coisinhas, exportação, unir um pacote de linhas desenhadas dentro de um arquivinho só para você conseguir jogar dentro do programa, conseguir editar isso, colocar ali no datum certo, porque a gente tem que lembrar que o Google Earth é WGS e o nosso datum hoje é SIGA 2000. São alguns cuidados que a gente tem que ter na produção dos nossos mapas. Quando você está entrando nesse mundo, são alguns conceitos básicos, fundamentais para você fazer um mapa de qualidade. Então, é isso. É aprender um programa de geoprocessamento. Eu acho mais fácil pela dinâmica o ArcGIS, mas também o QGIS funciona igualmente tão bem quanto AutoCAD. Por quê? Por que a gente tem que aprender AutoCAD? Quando você vai trabalhar, por exemplo, com plano altimétrico, quando você pega um trabalho de um topógrafo, por exemplo, eu já trabalhei com muito topógrafo bom, mas muito topógrafo ruim também, que o trabalho do cara não é tão bem feito como deveria ser, a qualidade fica aquém do que você espera, então você é obrigado a entrar lá no trabalho do cara, fazer alguns ajustes, fazer algumas limpezas, para você, por exemplo, exportar um conjunto de curvas de níveis para você traçar um modelo de terreno. Então, você vai ter que aprender a usar o AutoCAD e usar da maneira correta dentro de um programa, sempre lá observando se as curvas que estão dentro do AutoCAD, elas estão lá georreferenciadas conforme o teu projeto. São alguns cuidados que a gente vai tendo aí no caminho do desenvolvimento de um trabalho. Quando você está na área ambiental, existem trabalhos que te exigem parcerias, né? Você vai ter muitas parcerias. Você vai trabalhar com um topógrafo, por exemplo. Hoje a gente está num mundo mais evoluído e os levantamentos mudaram também. O ator ali, topógrafo, está sendo substituído por um negocinho chamado drone, que foi tema da nossa primeira conversa. E ele também te dá resultados incríveis. Quando você pega uma imagem de levantamento por drone pela primeira vez, você quase chora, porque a qualidade é absurda. Nossa, quando eu peguei a minha primeira imagem para trabalhar com drone, eu olhei e falei que é surpreendente, eu não quero trabalhar com outro tipo de imagem na vida nunca mais, porque o resultado é muito bom. Mas esse trabalho não vai vir muitas vezes dentro de um programa, dentro de um shape. O cara às vezes te dá ali o arquivo AutoCAD, você vai ter que exportar, separar os layers para jogar isso para dentro do seu programa. Então é fundamental também aprender. E falando nisso de levantamento, existem trabalhos que os recursos são limitados ou que a análise ela é importante, mas ela não faz parte do escopo do trabalho. E aí eu cito um trabalho que eu fiz em Arapongas sobre a confirmação ou não de um ponto que o Ministério Público estava acusando que o cara ele tinha terraplanado um terreno, um fundo de vale, e que o raio dessa nascente estava passando ali no meio do terreno do cara. E o Ministério falou assim, olha, ele deu a coordenada da nascente que tem é aqui. A gente foi a campo, avaliou, e assim, aparentemente não era, mas a gente precisava confirmar de uma maneira mais técnica. Então, para confirmar a nascente, não existe outro método, é sondagem. Você é obrigado a fazer sondagem, conhecer como está o teu solo, aonde está passando o lençol freático ali. E você tem aí alguns conceitos do que é uma nascente e ela está invariavelmente ligada ao que a gente conhece como lençol freático, como nível freático.
e a gente precisava provar para o Ministério Público que o Ministério Público estava errado. É um negócio bem complicado, né? Então, com o trabalho, a gente fez o trabalho de sondagem, a gente aí faz o cálculo, né, de espessura de solo, aí você tem um intermédio aí de saprolitro, que é a zona de transição, alguns conceitos da geologia aí, até encontrar o que seria aí o nível freático que caracterizaria, né, naquela topografia, naquele ponto determinante se era ou não nascente. E a sondagem falava para a gente que aquilo não era nascente e a gente tinha que provar, através, né, dos estudos, que não era nascente. E eu precisei fazer uma modelagem de terreno, precisei fazer um 3D desse fundo de vale, mas a gente não tinha voado com drone, a gente não tinha, na época, essa disponibilidade de recurso para fazer esse trabalho. E com o conhecimento, né, a campo, fui a campo, fiz o reconhecimento visual do lugar, com os pontos marcados da sondagem e com a visão dentro no caso aí, o meu grande aliado Google Earth, eu consegui traçar as principais curvas de níveis, aonde eu sabia qual era a altitude, né, porque eu tinha ali marcado o ponto da sondagem, e na interpretação do terreno, no reconhecimento visual, na experiência de passar horas e horas e horas e horas olhando o Google Earth, eu consegui fazer essa modelagem de terreno, mostrando e evidenciando aonde estaria a nascente, né? A gente conseguiu, não era escopo, não fazia parte, né, do trabalho contratado, mas partindo daquele princípio que eu disse, o geoprocessamento, ele é uma ferramenta que ele te auxilia, ele vem para somar. Então, a gente poderia sim ter feito um relatório muito bem feito, muito bem completo ali, com as fichas de sondagens, que elas são os nossos olhos, né, dentro de um perfil de solo, mas eu tive a vontade de vamos fazer mais, a gente sempre pode fazer mais com o conhecimento de traçar esse modelo de terreno e conseguir observar onde estava o ponto, o que seria, né, o curso de água e mais, através da interpolação das sondagens feitas, saber em qual a profundidade o lençol estava abaixo do ponto mínimo traçado. Então eu conseguia ver e eu conseguia provar com uma imagem que aquele ponto não era uma nascente. Claro, fundamentalmente feito com as sondagens feitas em campo e que dizem, né, elas são fundamentais quando você vai falar de reconhecimento de nascente, mas também com esse trabalho de mapeamento, ele ilustrou aquilo que o ponto da sondagem desenhou. Então, claro, nada substitui um levantamento topográfico, nada substitui você ter um drone passando ali, levantando as curvas, levantando a imagem do lugar, que é infinitamente melhor a qualidade, a precisão, quando você trabalha com os equipamentos corretos. Você tem aí erros milimétricos dentro, né, do levantamento, nada substitui isso. Mas como não era escopo, a gente não tinha esse recurso para trabalhar e eu queria fazer essa análise. Então, com a observação do terreno, com a observação das fichas, com reconhecimento visual da área, traçando os pontos, traçando as curvas, eu consegui fazer esse modelo que amparou toda a análise que a gente precisava fazer ao lado para provar que aquele ponto definitivamente não era uma nascente, que o Ministério Público estava errado em falar aquilo e que a nascente era muito mais abaixo e esse raio de 50 metros da nascente no local que a gente determinou não passava no terreno. Então, a gente conseguiu livrar o dono daquele terreno de um problema assim enorme. Nossa, muito interessante. Caramba, tem cada aplicação, né? Você falando ali do Google Earth, voltando um ponto atrás, eu já precisei muito dele no meu trabalho. Eu vou confessar que eu tenho muita dificuldade. Eu gostaria muito de fazer um curso de Acho que eu vou montar um cursinho de Google Earth, hein?
que a ligação dele ali com o QGIS também, porque atualmente eu uso o QGIS por ele ser livre, e isso eu acho que é muito importante mesmo, isso que você falou, né? Inclusive o AutoCAD, essa aprendizagem, então, de vários softwares que se interligam entre si para você ter um resultado, para você ter um trabalho com resultado melhor. Exatamente, é. Só um programa, ele vai fazer o trabalho? Vai fazer o trabalho. Só um programa de geoprocessamento, ele vai te dar o que você quer? Ele vai te dar. Mas se você tiver esses apoios, ele não só melhora a qualidade do seu trabalho, mas também te facilita no ganho de tempo. Eu mesmo, hoje, eu gosto muito mais de desenhar, quando eu preciso desenhar, traçar, seja o que for. Hoje eu não consigo desenhar dentro do próprio programa. Eu desenho tudo fora, porque a facilidade, a velocidade de desenho é maior, a precisão da imagem que está ali no fundo é maior. Eu sei que o programa não vai travar, não vai fazer eu perder, eu não vou perder tempo com alguma travadinha no caminho. E desenhando ali dentro do Google Earth, por exemplo, vai estar todo mundo muito salvo ali. Eu consigo exportar isso de uma maneira muito simples, jogar dentro do programa e continuar a minha análise, continuar o meu trabalho tranquilamente dentro do programa de geoprocessamento. Legal, muito bacana. Você falou também aí um pouquinho do seu trabalho, né, de algumas aplicações. Realmente, o geoprocessamento, ele é muito amplo, né? Ele tem inúmeras possibilidades, e uma coisa também que eu acho que você comentou, foi mais no começo, que ele também tem uma parte social, né? Não é só técnica, ele traz benefícios para a sociedade também. Então, acho que Exatamente. tem esses dois lados. É um lado que às vezes as pessoas elas não costumam enxergar, e aí só trabalhando mesmo na prática e vendo a importância daquilo na vida das pessoas, ou para a gestão pública, né? Ou para a gestão de algum projeto, e como aquilo tá aplicado na vida das pessoas, é que a gente vê a importância dessa ferramenta, né, para a tomada de decisão. E ainda falando aí nessa ideia de trabalhos, né, do que a gente consegue fazer dentro do programa, qualquer trabalho na área ambiental você vai precisar, cedo ou tarde, de geoprocessamento. Como eu disse, eu trabalhei em muitos tipos de projetos, eu trabalhei muito com municípios. Município, fundamentalmente, você tem plano de gestão integrada de resíduos, você tem esse plano de saneamentos. Eu fiz alguns trabalhos bem específicos, que é até bem interessante, que eu tracei a área de proteção das Três Lagoas, da cidade de Três Lagoas, lá em Minas Gerais. Aliás, é Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. Tô com Minas na cabeça. De Três Lagoas. E ali te exigia um conhecimento técnico muito grande também, não só de geoprocessamento, um conhecimento muito específico de geoprocessamento, e dentro dos trabalhos de lei, porque o trabalho de mapeamento de todos os pontos, ele vira uma lei. Então você trabalha aí, você muda o seu método de trabalho, você trabalha com, para quem conhece aí, você vai trabalhar em azimuth, que é um método que as escrituras trabalham. Então gerou infinitos pontos e tinha que descrever todos os pontos, o tamanho, do comprimento daquela linha, a coordenada do ponto, qual é o grau de angulação daquele ponto, pegar tudo isso e amarrar a um marco geodésico que existe na região. Você tem um trabalho muito específico aí de mapeamento que já te exige um conhecimento maior. Quando você entra nesse campo de coisas específicas, você fundamentalmente precisa conhecer muito do programa, muito da geotecnologia, conhecer essa ideia de marcos que existem por aí, das ferramentas que existem, né, das ferramentas de levantamento, porque ele vai muito além de você só sentar no programa, na frente do computador e fazer aí o mapeamento. Às vezes tem que ir a campo, às vezes tem que ficar lá no sol rachando a cabeça, andando com uma antena, marcando ponto, então, aí levando chuva e levando sol, faz parte do trabalho também.
o trabalho dentro dessa área de geoprocessamento, ele é muito mais desgastante, seja em campo ou seja no computador, porque você gasta muitas horas trabalhando no geoprocessamento em coisas muito específicas. Mas a gente não pode desanimar, porque o resultado final é muito bom, é positivo. Eu sempre levo isso comigo. Quando estou no meio de um trabalho, eu falo, meu Deus, como tá difícil isso, como é chato de fazer. Mas você lembra que o trabalho, o resultado final daquilo é positivo, você fica feliz, eu fico muito orgulhoso das coisas que eu faço, falo, nossa, que coisa incrível que a gente tem a capacidade de fazer dentro das análises. E falando ainda nesse cunho social, eu sempre tive isso comigo, é uma coisa que eu carrego e é por isso que eu gosto de ajudar. Eu estou disponível sempre para quem precisar, inclusive se as pessoas quiserem saber mais de mapa, quiserem fazer um mapa, estão precisando de mapa, pode vir conversar comigo, que se eu puder eu vou ajudar e vou ficar muito feliz nisso. E dentro, né, desse contexto social, eu penso assim, a ferramenta, a geotecnologia, ela tem um cunho social, a gente tem que conseguir enxergar isso. E nesse sentido, a Mutuá, alguns conhecem aqui, a Carol e a Mari, me procuraram no começo do ano com uma ideia de fazer um mapa levantando os produtores de produtos orgânicos de Londrina. Eles queriam disponibilizar isso em alguma plataforma, de algum jeito, e me deram a tarefinha de pensar em como fazer isso, né? Eu também nunca tinha trabalhado, né, com sistemas online, porque é uma plataforma, ela é paga, né? Você levar os dados para cima em uma plataforma online, por exemplo, uma prefeitura, que eu penso nos trabalhos que eu desenvolvi, teria capacidade de fomentar uma plataforma dessa. Mas um trabalho desse, totalmente voluntário, da parte das meninas, da nossa parte, pensando somente em ajudar esse grupo de pessoas que são fundamentais na nossa economia, que são fundamentais no nosso dia a dia, né? Que ajudam aí a rodar a economia local. Então, a gente fez um mapa, ele está disponível. Quem quiser dar uma olhadinha nesse mapa dos produtores rurais de produtos orgânicos daqui de Londrina e da região, ele é um mapa colaborativo. Então, a ideia é ele aumentar, e como tem aumentado, quem foi produtor, quem é revendedor, ali também tem marcadas as feirinhas. Dentro de cada ponto lá, quando você clica no mapinha, você tem o que o cara vende, você tem o número de contato dele, uma média de preço que ele vai estar trabalhando. Então, é uma ferramenta bem legal. Está lá no Insta da Mutuá. E aí que a gente pensa no cunho social do geoprocessamento. A pergunta do Rodrigo, a gente tem só mais 2 minutinhos, aí se você puder responder rapidinho a pergunta dele. Pode ser. E se ele pode ser, e aí depois a gente já vai para o encerramento. Fechou. Então, ele está perguntando aqui se utilizando o ArcGIS, ele teria que investir em complementos para o software, ou é só na licença, né? Eu acho que seria isso a pergunta dele. Quando você compra um pacote do ArcGIS, por exemplo, você tem várias categorias lá, e dentro das categorias você escolhe qual é o pacote de ferramentas. Se você comprar o pacote de ferramentas, se você investir numa licença completa, essa é a diferença que eu sinto para um ArcGIS. Tudo que você precisa de análise vai estar lá dentro. O QGIS, existem algumas análises que a gente precisa baixar algumas ferramentas específicas, né? Tem que entrar lá dentro do banco de dados deles e baixar. Essa é a única diferença. Coisas muito específicas no QGIS a gente precisa baixar e dentro do ArcGIS vai ter porque a caixa de ferramentas deles é enorme. Legal. Ó, a gente tem 30 segundos. Então, eu queria agradecer, Thiago, muito. Foi um bate-papo muito bom, muito legal. E fica aí o convite para mais parcerias com a Ampea, né? Legal, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, ainda mais sendo com a Bianca, a gente passou um bom tempo aí enfiado dentro de alguns mapas, dentro de alguns trabalhos. E ela é uma convertida, né?